obrigado. Muito obrigado. Obrigado e muito boa noite. Está começando mais um podcast Humor Consciência. O nosso ouvinte Bill Gates me mandou algumas piadas aqui sobre computador e eu vou ler agora para vocês. Quantos especialistas em software são necessários para trocar uma lâmpada? Nenhum, porque lâmpada é hardware. Para um cientista da computação que trabalha com o sistema Android, um Kit Kat nem sempre é comestível. Antigamente, a humanidade se perguntava: de onde viemos e para onde vamos? Hoje, ela se pergunta: de onde viemos, para onde vamos? Será que lá tem banda larga? Um dia, minha namorada chegou e disse: ou eu ou o computador. Confesso que ainda sinto saudades dela. O que uma impressora falou para outra? Esse papel é seu ou é impressão minha? E para terminar, mais vale um arquivo na mão do que dois baixando. Hoje temos mais um convidado especial. Ele tem o tamanho de um troll, mas é tão inofensivo quanto um hobbit. No ensino médio ficou tão viciado em CS que andava com uma faca só para chegar mais rápido à escola. Hoje faz aula de guitarra, diz que adora Black Sabbath e qualquer tipo de rock pesado. Mas em sua playlist do Spotify eu já encontrei Lulu Santos e Jorge Versilo. Romenig da Silva Ribeiro, aluno de mestrado no programa de pós-graduação do Departamento de Ciência e Computação da Universidade de São Paulo, vem pra cá! E aí, Romenig, tudo bem? Beleza, cara, só que Lulu Santos e Jorge Versilo tá de sacanagem. Fala sério. Oh, cara, você não gosta dos dois? Adoro, cara, você não tem ideia. Se eu ver na rua, eu bato. Tá, você fica reclamando de Jorge Versilo e Lulu Santos, mas na sua playlist do Spotify eu encontrei Imagine Dragons e Pompeii. Isso é fato, e eu gosto. Foi por isso que eu pedi a sua playlist aquele dia. Entendi. Ah, ligeiro, hein? Porra. É, mano, vacilou. É, vacilei, mas tudo bem, essa passa. Bom, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Eu tenho aqui, em minhas mãos, perguntas da plebe. Da plebe. Das pessoas que não manjam nada de ciência da computação. Tipo eu. Não, você é o especialista, cara. Você vai ser entrevistado. Ah, tá, desculpa, esqueci. Você tinha pedido pra eu fingir, beleza. Como assim? O Google tá aberto, relaxa. Olha, filho da mãe, cara. Isso eu não vou cortar na edição, você tá ligado, né? Vai tudo ficar bem na edição, você tá ferrado. Beleza, então você está preparado para responder as perguntas do povo? Manda. Vamos para a pergunta número 1 da nossa ouvinte, Carol Bock. Vamos lá, ela pergunta... Ah, essa pergunta é simples. Como que eu faço para mudar a cor da minha conta no Facebook? Sacanagem. A pergunta é: por que quando a gente liga pro pessoal da NET ou pro pessoal do TI, eles sempre perguntam se a gente já reiniciou a máquina? Putz. Bom, acho que esse é um protocolo que eles desenvolvem para atender diversos tipos de clientes, né? Então, desde o cliente completamente leigo vai ser atendido pela pessoa, quanto um cara que tenha mais conhecimento e seja experiente na área de computação, informática ou qualquer coisa do tipo, né? Falando pela minha experiência, eu me sinto frustrado quando me fazem esse tipo de pergunta, mas se for parar para pensar, a maior parte das pessoas às vezes não sabem que
o computador pode estar com algum problema e com uma reinicialização da máquina tudo pode voltar ao normal, né? Dependendo. É raro, mas pode acontecer, né? Então, não sei. Então, só para entender, o pessoal da NET ou o pessoal do TI pega uma amostra gigante de problemas e esses problemas, a maioria deles, são resolvidos com ligar e desligar a máquina. Não, eu não acho. Filhos da puta, eu sabia, mano! Eu sabia! Eu sabia. Os caras fazem isso por quê? Que é pra ganhar tempo, que é pra enrolar você, que é pra você não ficar ligando mais pra não resolver o problema. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei por que eles falam isso. Porque assim, eu tô falando pela minha experiência. Se reiniciar a máquina resolvesse o problema, eu saberia, eu teria reiniciado o modem. Eu sempre tento essas coisas antes de ligar pro suporte. Então, quando eu ligo pro suporte, eu quero que me falem, olha, tá com um problema mais grave aí na linha, ou o servidor tá com algum problema, logo a gente arruma. Não pede pra eu reiniciar o computador, pelo amor de Deus, cara. Não pede. Eu acho que funciona mais ou menos como esse projeto do governo Mais Médicos. Porque eles pegam o problema que a população tem e sabe que os médicos resolvem 80% dos problemas apenas com consultas básicas. Então, cirurgias mais complicadas, problema de câncer ou AIDS ou qualquer coisa mais difícil de se resolver, que precisa de um equipamento, que precisa de mais coisas, acho que eles devem ter uma estatística disso, né? Então, resolver resfriado ou virose ou qualquer outra coisa, só o médico com o paciente já resolve. Ou 7 dias, né? Aquela história, né? Com a gripe, você tá resfriado, ou tá com gripe, aliás, você pode esperar 7 dias até melhorar, ou então você toma remédio e depois de 7 dias você tá bem também. Pode ser. Eu acho que deve funcionar, eu espero que funcione dessa forma. Por exemplo, eles pegam milhões de ligações e percebem que era só reiniciar, desligar, esperar 15 segundos ou 10 segundos e religar o modem ou a máquina. Que isso já resolveria o problema da internet. Puxa, isso não faz sentido pra mim. Não, eu tô falando pra você. Eu espero que seja isso. Porque se não for... Nossa, cara... o primeiro técnico da NET que a gente encontrar na rua é um soco no estômago e um pescotapa. Não é o técnico que faz isso, né, cara? São os atendentes de telemarketing que, na realidade, muitos deles nem trabalham diretamente pra NET. Eu achei que... É porque agora, quando a gente faz a ligação, a gente cai direto com a maquininha, né? Com o senhor NET. Deve ser uma cabeça gigante cheia de fios que atende você e aí fala, se você não sei o que, não sei o que. Você já ligou pra NET? Já liguei. Na casa da minha mãe tem net e às vezes eles pedem pra eu tentar resolver os problemas lá da TV ou da internet mesmo. E o que eu falo pra eles, espera até amanhã. Se não melhorar até amanhã, aí a gente liga. Porque, no geral, eu espero que o vizinho ligue, né? Eu nunca acho que o problema tá na minha casa. Quando eu vejo que não tá, eu falo, espera que eles vão ter que resolver isso, porque eu detesto ligar pra lá, cara. Detesto. Essa coisa do atendente eletrônico serve pra baratear muito o custo de uma ligação do cliente, né? Funciona mais ou menos com aquele FAQ, né? O Frequent Asked Questions. Isso derruba drasticamente o custo do serviço de atendimento ao cliente, do SAC. Inclusive, eu tive uma palestra no IME com o dono da... Eu não lembro agora o nome da empresa. Depois eu posso procurar, se você quiser, e te falo. Mas com o dono da maior empresa brasileira que presta serviços para outras empresas, dando esse suporte do serviço de atendimento ao cliente. E ele disse que o preço de você manter um atendente virtual é terrivelmente menor do que o preço de você manter um atendente humano. Você não vai precisar pagar 13º, não vai precisar comprar cesta pro final de ano. É impossível a atendente digital ou computadorizada aí ficar grávida. Pegar vírus talvez, né? Talvez. Caramba. Então, mas na sua opinião, quando eles pedem pra reiniciar a máquina, pra você não faz o menor sentido? Não. Tá. Não, tenho vontade de falar, moça, desculpa, me manda pra alguém que sabe um pouquinho mais, porque... Tá bom, então eu espero que a senhorita Carol Bock tenha ficado satisfeita com a sua resposta. Não sei, né? Bom, se ela não ficar, ela desconta em você depois. Droga. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Manda, Sr. William. Desculpa.
Muito bem, senhor Romenig. Vamos para a próxima pergunta. Vamos. O nosso ouvinte agora é o senhor Renato Henrique. RPG? É como ele se autodenomina. É o Renato PG, né? Tá, beleza. Isso, do Clash of Clans. Tá. Ele pergunta como funciona a internet. Onde ela fica? Ela fica em todo lugar, né? É uma rede gigantesca, interconectada, onde existem máquinas que distribuem... não, né? Que concentram a troca das informações, né? As primeiras internets funcionavam com um P2P, peer-to-peer, né? A informação, você discava para um computador ou para um servidor com conexão de escada mesmo, né? Como se fosse um telefone. O número para o qual você discava era o número do modem, que era como se fosse um número de telefone. Você discava para aquela máquina e você conseguia acessar os dados daquela máquina, né? Hoje em dia você acessa um servidor e esse servidor está ligado a milhares de outras máquinas e as informações vão sendo trocadas dessa forma. Tá, então calma. Como é que funciona a internet, então? Tem um monte de computador ligado a um servidor? Sim, existem os servidores e os computadores se ligam a esses servidores, né? Que são... vamos dizer assim, os mediadores das trocas de informação. Tá, mas essas informações estão aonde? Bom, nos computadores das pessoas, em computadores que servem para armazenar informação mesmo, né? Por exemplo, eu tenho um arquivo do Word aqui, aí eu coloco lá no meu Dropbox e mando o link do Dropbox para você. Quando eu coloco o meu arquivo no Dropbox, o que acontece? Ele vai para o servidor do Dropbox. Quando eu te dou o link, você recebe, na verdade, o endereço daquele arquivo que está no Dropbox. Aí você consegue ir até aquele endereço e pegar esse arquivo, entendeu? Então a gente trocou uma informação, trocamos um arquivinho do Word. Ah, entendi. Então vamos lá. Tem o meu notebook aqui, ou meu computador, seja lá o que for. Ele tá plugado com um cabinho azul, que vem a mágica da internet, como se fosse a água da torneira. Isso. Pluguei ele. Agora estou ligado na rede, né? Num lugar chamado internet. Um mar aí, um oceano cheio de coisinhas. Existem algumas burocracias hoje em dia aí que você precisa ter um provedor, precisa ter quem te dá acesso aos outros computadores. No caso, a Vivo, a NET, GVT. Você tá ganhando algum por fora, é isso? Bom, não era pra você dizer isso, mas sim, eles estão me pagando aí uma razoável quantia de 6 dígitos. Desgraçado. Então, aí depois que eu pluguei o meu notebook nesse cabinho azul mágico, vou querer aquele link, vou querer aquele arquivo que você me passou pelo Dropbox, que você me passou um link, né, pra pegar esse arquivo. Isso. Esse arquivo vai estar jogado em algum lugar da face da Terra. Vai, em alguma máquina do Dropbox. É um lugar físico, então? Sim, ele está num lugar físico. Então eu tenho lá um computador do Dropbox, um computador que parece uma caixa aberta. Não. Não. Putz, cara, você não pegou, vai né? Tá poeira. Você não pegou, né? Ah, vai pro inferno, cara. O ícone Dropbox. Cara. Nossa. Eu ia falar que se for uma caixa aberta vai encher de poeira, né? Mas tudo bem, deixa eu... Tá, a gente tem um computador azul, que parece... é uma caixa azul, chamado Dropbox. Esse é o nosso computador. Exato. Quando você pegou o arquivo do Word, você jogou nessa caixinha. Exato. E aí essa caixinha falou pra você, cara, tá aqui a senha, pro seu amigo pegar. Não depende, não precisa de senha, né? A senha seria o link, né? É uma metáfora. Eu te dou o endereço, você não sabe onde essa caixa tá. Ele fala, a caixa tá aqui. Ah, então o que a caixa te passa é, olha, eu moro aqui. Exato. Então, Rua Branquinha, número tal. Vamos dizer que eu te dou o telefone da caixa e você liga pra ela e fala, me manda isso aí. Tá. Peraí. Aí ela coloca isso num serviço de entrega, né? Num correio, e esse correio leva isso até você. Tá. Bom, já estamos começando a entender como é que tá funcionando o negócio. Isso é uma troca de arquivo simples, né? Aí as pessoas vão pensar, mas e as páginas da internet? Mesmo funcionamento, né? Elas vão estar em algum servidor de dados, sua página está no servidor de dados. Quando você acessa lá o www. Você está colocando o endereço daquela caixa. Você está dizendo, olha, eu quero acessar isso aqui. Aí existe um servidor que pega esse nome, né? Por exemplo, www.humorconsciência.com é um nome. Ele pega esse nome,
não tem outra coisa com esse mesmo nome, aí ele fala, tá, isso aqui tá guardado naquele servidor lá. Aí ele vai, pega os dados que estão lá, a sua homepage do Humor Consciência, e devolve para o usuário que colocou aquele endereço. Ó, usuário, você está tentando acessar essa informação aqui, eu não sei qual é, mas olha aí o que é. Vê se Caraca! Então deixa eu ver se eu entendi. A internet é um... É isso? Não, a internet não é o motoboy. Ela precisa de motoboys para funcionar, né? Eu compreendo a internet como sendo toda a rede, toda a infraestrutura. Ah, entendi. Então só para deixar claro, por exemplo, as páginas da internet, como você falou, é como se fosse aquele computador azul do Dropbox. Elas estão dentro de um computador azul do Dropbox. Tá, então o UOL estaria num computador que parece uma bolinha amarela e vermelha? Oh, shit. Oh. Faz de conta que é. É um grande computador com formato de esfera. Eu que gosto de ser tão preciso assim nas coisas, tenho tanto medo de falar besteira, e você me fala em computador de bolinha amarela e vermelha. Puta que pariu. Não, mas é pro pessoal entender. Eu não sei se isso pode ser uma indução ao erro, né? Ué. O cara vai ver uma bola no chão, vai falar, não chuta que é internet. Não, mas se ele conseguir chutar é porque não é UOL. É ball lá. Cara, nossa, isso que você falou. Você já assistiu The IT Crowd? Não. É um seriado de TI. Acho que é um seriado britânico, se não me engano. Nossa, é muito bom. Tem um episódio disso que um cara fica zoando a mulher lá, porque ninguém sabe bosta nenhuma de computador. A vida real é assim, né? Tanto é que o pessoal de TI manda você desligar e ligar a máquina sempre. E aí, tem uns caras que trabalham no TI que ficam lá no porão da empresa. E eles sempre ficam zoando o pessoal, né? O pessoal liga, eu tô com problema no computador. Você já ligou e desligou sua máquina? Ainda não. Aí liga e desliga. Funcionou, muito obrigado. Então, é que esse liga e desliga pode ser que eventualmente exista algum problema na sua máquina que ela não tá recebendo o sinal de rede, tá com algum pauzinho e reiniciar talvez resolva. Mas, cara, insisto, não acho que tenha que ser a primeira pergunta, enfim. Tá, mas o pessoal do seriado zoa bastante isso. E tem uma loirinha que trabalha com eles que não sabe nada, mas nada mesmo de computador. Ela não sabe nada. Ela não sabe nada. Nada. E aí, só que ela vira chefe deles. Putz. Aí os caras, pra zoar a mina, dão uma caixinha preta com uma lanterninha vermelha e falam assim, toma cuidado com isso na hora que você for na sua reunião, porque aqui dentro está toda a internet do mundo. Toda a internet do mundo está aqui. Tome cuidado. Não vai deixar cair, não vai falar... Ela, caramba. E aí ela leva pra reunião, os caras vão lá pra assistir a reunião, todos naquela expectativa pra saber, né? E puta, cara, ela vai falar isso e ela vai ser demitida, tá ferrada. Só que quando ela chega e mostra pro pessoal da reunião que toda a internet do mundo tá ali... O pessoal fica maluco, caralho! Mano, ela tá com a internet nas mãos dela. E o pessoal que tá na reunião... Mas eles imaginam que é uma metáfora ou eles não sabem porcaria nenhuma também? Não, essa é a graça. Ninguém manja bosta nenhuma. Puta merda. E aí o pessoal acredita que a internet tá ali. Nossa. Tá, beleza. Bom, eu espero que o nosso querido ouvinte Renato Henrique tenha ficado satisfeito com a sua resposta. Espero que sim, e também espero que ele volte a jogar Clash com a gente. E pra todos os ouvintes que jogam Clash of Clans, procurem aí o clã Aprendi, entrem e fiquem por muitos anos, tá bom? Vamos ver se o clã vai perdurar até o dia que esse podcast for ao ar. É isso aí, senhor Romenig. Vamos para a próxima pergunta, então. Manda. Quem pergunta agora é o Daniel Vitor Casartelli. Vixe, lá vem pergunta difícil. Fala. Essa pergunta são de 2 ouvintes. Um é o Daniel Vitor Casartelli e o outro é o Atila Morandi. Moran, sei lá. Dá pra pegar mina sendo hacker igual a você? E a outra existe vida social para além dos limites dos bits?
Então, gente, o negócio é o seguinte. Só pra adiantar, o senhor Romenig é casado, tá? Primeiro. O senhor Daniel Vitor Casartelli. Sou praticamente casado, só não oficializei ainda e não sei quantos anos vai demorar pra oficializar ainda, mas enfim. Alô, Júlia? Não, ela tá trabalhando, deixa ela. Tá, mas dá pra pegar a mina sendo hacker? Então, cara, eu não sei porque eu não sou hacker. Eu não sei porque as pessoas acham que eu sou hacker. Eu não sou, não invado computadores alheios, não quebro senhas. Eu instalo programas piratas, mas fora isso... Nossa! Nada demais, Alô, Polícia entendeu? Federal. Não, é melhor apagar isso. Não, tá ferrado, eu vou deixar. Bem feito. Quem não instala, né? Poxa. Enfim, eu não sou hacker, cara. Eu não tenho tanto conhecimento técnico assim, né? Eu tenho prática, eu tenho fluência digital, eu acho. Agora, em relação a ser hacker, conheço formas de você conseguir descobrir a senha de alguém do Windows, mas até então um Google e um pendrive resolvem. Né? Nossa, cara, ô Romenig, você tá se entregando, hein, cara? Você tá se entregando. Bom, enfim, mas... Quer dizer que, deixa eu ver se eu entendi, você consegue senhas de computadores por aí, é isso? Não, por aí não. Com Google e um pendrive você consegue senhas. Você já chegou a tirar dinheiro de alguma senhorinha? Não, eu já salvei pessoas que esqueceram a senha do próprio computador, só isso. Calma, você salvou pessoas ou você roubou arquivos? Não, eu salvei pessoas que esqueceram a senha do próprio computador. Aí, o que eu fiz foi usar um pendrive, né, com um sisteminha de boot para poder inicializar a partir do pendrive, e usar um programa próprio para isso. Mas você chegou a pegar algum dado da pessoa? Só a senha. Tá, mas era pessoal isso, né? Você... Da minha cunhada. Eu recuperei a senha da minha cunhada junto dela e ela... A sua cunhada é aquela mocinha com mais de 60 anos que pega dinheiro no INSS? Não, essa daí é aquela que você engana com as mágicas. Eu não sei do que você tá falando. Segundo a Thalita, é esse perfil que você usa pra capturar dinheiro ali na porta do INSS. Cara, eu nunca roubei uma velhinha e nem vou roubar de novo. Voltando, né? Acho que eu desviei um pouquinho, a gente desviou, né? No caso da pergunta do Daniel, que é se dá pra pegar a menina sendo hacker. Eu não sei porque eu não sou hacker. O estereótipo de hacker é um cara que fica sentado em frente ao computador com uma tela preta e a letra verde. Neo do Matrix. Estilo Matrix, isso aí. Eu já vi você fazendo isso. Não, o que eu já fiz foi usar... Perto de você, deixa eu ver. O que eu já fiz foi usar um terminal usando o put, porque a gente estava no Windows, né? Fazer o quê? A gente estava no Windows, eu tive que usar o put para acessar um servidor nosso, que fique bem claro, para subir alguns arquivos pro seu blog. Isso não é ser hacker. Não, isso não tem nada de ser hacker. Isso é só conhecer um pouquinho de protocolos de comunicação, cliente-servidor, conhecer um pouquinho de como enviar um arquivo para um servidor, como usar um FTP, só isso, nada demais. Tá. Pela definição que eu estou vendo agora no Wikipedia, hacker é o indivíduo que se dedica com intensidade incomum a conhecer e modificar aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes de computadores. Vulgo Romenig, tá escrito aqui. Não, eu não faço isso, cara. Tá escrito aqui, Romenig. Não, seu nome tá sei, aqui no Wikipedia. Qual que é a fonte? Claro. Então, mas essa é a definição que eles dão aqui. Acho que a palavra hacker ganhou uma conotação mais zoada, né? Mas existe também uma utilização da palavra hack em algo interessante. Por exemplo, existem os hackathons, não tem? Existem eventos, alguns promovidos, inclusive pela Câmara Municipal de São Paulo, que tem os hackathons em cima dos dados abertos, né? Ou seja, você reúne uma porção de pessoas que têm um bom conhecimento sobre ciência da computação, e essas pessoas criam programas para minerar esses dados e gerar informações, extrair informações desses dados e disponibilizar essas informações de forma trivial, de forma simples para a população, né? Então, a palavra hack ela leva a gente para esse lado também, né? Não é algo essencialmente negativo, né? Os hackers não são... Existem os hackers bons também.
bons entre aspas, né? Eles sabem explorar as vulnerabilidades de alguns sistemas, percebem essas vulnerabilidades, informam as empresas e as empresas corrigem esses defeitos. Também existem os hackers que trabalham dentro das grandes empresas de antivírus e segurança. Um hacker não é necessariamente alguém que vai te roubar. É alguém que tem um conhecimento computacional muito grande, que sabe explorar em baixo nível as vulnerabilidades dos computadores ou dos dispositivos móveis, etc. Essas coisas tecnológicas. Baixo nível... O que você quer dizer com baixo nível? Quando eu falo de níveis, alto nível, baixo nível, eu estou querendo dizer o quão próximo isso está da linguagem mais elementar para a máquina, né? Se você explora os recursos de baixo nível, você explora as coisas, as vulnerabilidades do sistema operacional, por exemplo, sabe? Você consegue acessar no Linux, eu consigo mexer no core do Linux, no núcleo dele, entendeu? Aí eu estou mexendo no baixo nível do Linux. Se eu estou mexendo no alto nível dele, eu estou criando um programinha para rodar em cima dele. Se eu criar uma linguagem tipo Java, por exemplo, estou fazendo uma programação alto nível. Os hackers, eles exploram mais esse baixo nível. Quando eles falam que o cara... Como que estava a definição lá mesmo, que você viu? Tudo bem, eu vou ler de novo aqui para você a definição, mas eu tenho outra pergunta já. A definição é de um indivíduo que se dedica com intensidade incomum a conhecer e modificar os aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes de computadores. Esses aspectos mais internos estão nesse baixo nível que eu quero dizer. Saquei. Então, o hacker é tipo médico do computador, que ele vai fazer cirurgia lá dentro, né? O cirurgião fuçando e cortando as veias do coração e tal. E o alto nível já é o massagista. Mais ou menos, cara, porque se você fala que ele é o médico do computador, você pode interpretar isso como alguém que mexe puramente em hardware, né? E não é. Ele compreende bem o hardware, mas ele mexe mais tanto quanto no hardware no software. Só para o pessoal ter uma ideia de que é software e hardware, tem uma explicação que eu já ouvi de um professor antigo que eu achei muito bom. Hardware é aquilo que você chuta e software é aquilo que você xinga. Isso! Desculpa te cortar. Não, mas era isso mesmo. Era isso que o cara tinha falado. Eu achei genial. Eu falei, é verdade, eu soco aquele... Tô socando aquela... que eles chamam de... Muita gente fala torre, né? Vou socar a torre aqui. Beleza, tá. Bom, hacker nós sabemos que você é. Não sou. Só não sabemos se você pega muita mina, mas é ótimo que as pessoas não saibam disso, porque senão a Júlia vai te matar. E a outra questão existe vida social além dos limites dos bits? Cara, existe. Eu conheço muita gente extremamente habilidosa com os computadores e são casados, têm filhos, se divertem, cara. Eles se divertem, saem, bebem, ó. Então, sim, é possível. Caraca, eles bebem? Sim, o Túlio. Tá, o Túlio é um ponto fora da curva, né? Tem vida social ao mesmo tempo. Vida social tem vida na rede social, né? Bom, mas enfim. Acredito que o Daniel Casartelli e o Attila Morron estejam... Cara, ele vai te bater tanto por causa dessas pronúncias, eu não quero nem ver. Então, o Dani Casartelli e o Attila Moranguinho. Acho que eles gostaram da resposta que você deu. Bom, beleza, vamos para a próxima pergunta? Vamos. Ok, senhor Romenig. Pois não? Vamos para o nosso próximo questionador. Uhum. O nome dele é Yuri Bilisco. Bileski. É a mesma coisa. Dá na mesma. É. Falando em troll, né? Putz, esse é um dos caras gigantes que eu conheço. Ele realmente tem cara de viking. Se ele fosse loiro, seria muito mais parecido. Não, mas ele tem cara de mal, cara. Se ele botar um capacete com os chifres assim e olhar um pouquinho feio, as pessoas vão chorar. Eu acho que ele lembra mais um lenhador americano, né? Pode crer, também. Ele fez uma pergunta aqui, que é a seguinte: como eu aprendo a programar? Poxa, cara, essa é uma pergunta legal. Eu trabalho com isso. Bom, enfim. Depende de até que nível você quer chegar, depende da abordagem que você quer começar a aprender, né? Mas, no geral, se você quer aprender a programar... Mas, bom, também... Eu queria te fazer uma pergunta. Você quer aprender a programar o quê, né?
pra quê? Qual finalidade? Não sei. Bom, Yuri, tem dezenas de cursos abertos por aí, nas universidades abertas, né, esses cursos massivos online, os MOOCs, de introdução à programação, que vão te introduzir mesmo nesse mundo da programação, né, os conceitos básicos, o que é uma variável, o que são as estruturas, como os laços de repetição, estruturas de decisão, como que tudo isso funciona. Mas basicamente o que você vai aprender é a organização do computador, como controlar então os elementos do computador, que quando você programa, você está instruindo o computador a realizar operações, né? Você vai ensinar ele a executar um algoritmo que você poderia executar à mão, por exemplo, só que te daria muito trabalho. Para isso que serve a programação. E você pode entrar no Coursera, você pode procurar cursos abertos no MIT, o IME. Eu já dei um curso aberto de programação. Então, como aprender a programar? Programando, treinando, se exercitando e indo atrás desses cursos. Acho que você pode começar por aí. Ou, se você tiver coragem, vai no Google e procura aí por material de introdução à programação. Sozinho mesmo também dá conta. Mas eu recomendo fortemente um curso de introdução à programação. Acho que eu sigo um canal no YouTube de um cara que ensina a programar em... Nossa, eu já ia falar uma merda. Em HTML... em Java, não, o cara ensina a programar em Java, em C++, mas ele também ensina linguagens como HTML. PHP é uma linguagem também? Sim. É uma linguagem de programação voltada para a web, né? O HTML é mais uma linguagem de marcação. Seria programação, assim. Mas eu já cheguei a ouvir sobre isso mesmo. Por isso que eu falei que ia falar uma merda aqui. Mas PHP e tal, tem muita gente na internet que dá aulas introdutórias mesmo. Tipo, na linguagem de marcação HTML, eu lembro de ter seguido uma videoaula que o cara abriu o bloco de notas, digitei algumas linhas ali, bem básicas mesmo, e abri com browser e tal, e já vi o resultado, ali na hora. É que o HTML ele é interpretado pelo browser, né? Então você não precisa executar nenhum processo em cima dele para que você consiga ver um resultado. No geral, uma linguagem de programação não precisa ser interpretada ou compilada. Seria transformar aquilo que você escreveu numa linguagem mais baixo nível do que aquela que você está usando para programar, se você não estiver usando Assembly, que é uma linguagem de baixo nível. Se estiver usando uma linguagem de alto nível, como Java, alguma coisa parecida, ela precisa ser compilada numa linguagem de baixo nível para a máquina conseguir executar aquilo. Uma pergunta. Eu já programei em C, né, no IME, o IME me forçou a programar e tal, só que eu me perguntava o seguinte, eu estou escrevendo aqui, nesse C++, algumas linhas de código e o computador vai interpretar o que eu escrevi. C ou C++? C++. Tá. E aí, beleza, escrevi ali, compilei e o computador interpretou o que eu tinha escrito. Tá. E viu um resultado ali. Só que o que acontece antes dessa programação? Por exemplo, aquela coisa que eu escrevi, como é que aquele programa reconheceu o que eu escrevi? Então, não, eu compreendi exatamente o que você quis dizer. O que você colocou ali, o seu algoritmo ali em C, o que acontece com ele? Como que o computador consegue entender aquilo? É isso que você está perguntando. Isso. E de fato ocorre uma transformação nisso, né? O que acontece é o seguinte, quando você escreve o seu código na linguagem C, você tem que fazer aquilo que a gente chama de compilar o seu programa. Quando você compila, o que acontece? Aquilo que você escreveu, ele é lido pelo computador, pelo seu compilador. Existe uma análise para ver se aquilo lá é coerente. O que acontece é que existe uma análise léxica e sintática daquele algoritmo, para verificar se ele está de fato de acordo com a gramática daquela linguagem. Se você não esqueceu de um ponto e vírgula, né, aquele famoso ponto e vírgula que as pessoas esquecem e tal. Hoje em dia existem vários recursos para não deixar esse tipo de erro acontecer. Mas a sua linguagem, o seu código, o seu texto, né, o código que é compreensível por um humano, ele é transformado com a compilação numa linguagem compreensível pela máquina, no geral Assembly. E o Assembly, ele é colocado na memória do computador e o computador consegue executar aquilo no processador, né? Ele tem uma pilha de execução e ele faz as operações ali em cima da linguagem Assembly. Mas essa é a língua que o computador fala? Vendo aqui na Wikipedia, só para ter uma definição mais precisa... Eu não
lembro exatamente os termos, né? O assembly é uma notação legível por humanos para o código de máquina que uma arquitetura de computador específica usa, utilizada para programar dispositivos computacionais como microprocessadores, microcontroladores, né? A linguagem de máquina, que é um mero padrão de bits, torna-se legível pela substituição dos valores em bruto por símbolos chamados mnemônicos. Nossa senhora. É uma... Bom... Você pode resumir de forma que um ser humano normal consiga entender? Imagina que nós somos brasileiros. O computador é um brasileiro. Tá. E você pega um brasileiro que não sabe inglês. Ok. E tem um americano programando. Tá bom. Só que existe um brasileiro que sabe inglês e que sabe português. Beleza? O americano escreve o algoritmo. Esse cara, bilíngue, pega esse algoritmo, pega esse texto e explica pro brasileiro o que tá dizendo. Aí o brasileiro consegue ir lá. Nossa, cara, eu peguei um exemplo muito foda. Que merda. Foda de ruim. Porque eu tô falando que o americano tá controlando o brasileiro que vai só executar a tarefa. Que na vida real é assim que funciona. Ué. Ai, que mancada. Não tem problema. Politicamente incorreto esse exemplo, enfim. Não, o exemplo mas acho que... é real. O que eles fazem com a gente que é politicamente incorreto. Mas beleza. Tá, tudo bem. Mas acho que você conseguiu entender. O americano escreve algoritmo. Tá. O tradutor, o compilador, transforma isso numa linguagem que o brasileiro, que é o computador em si, o hardware, consegue entender, executar e devolver na saída. Então, esse tradutor, esse brasileiro bilíngue, ele seria o assembly? Não. O assembly seria o português do Brasil. Entendi. Então, o assembly é a língua que o cara fala para o computador entender. É. Tá, beleza. No caso, aí seria... Mais ou menos, tá, gente? Ó, os profissionais de ciência da computação, me perdoem, me desculpa, mas tô tentando ajudar aqui. Mas como é que a máquina sai da fábrica sabendo que ela fala isso? Quem que fala isso pra ela? É a arquitetura do seu processador, né? Mas todas as máquinas falam essa língua? É padrão? Que tem a mesma arquitetura, sim. Sabe aquela arquitetura x86, x64? Que no fundo tem a arquitetura AMD, a arquitetura da Intel. É o padrão de fábrica, né? É a forma com que o seu chip foi construído, dita o que ele consegue entender e a forma com que você vai escrever. O que acontece é que a linguagem é transformada numa linguagem compreensível para determinada arquitetura, para determinado tipo de processador. É isso que acontece. Tá. Então, do C transforma para assembly quando você compila para alguma arquitetura. Você compila para arquitetura de 32 ou para arquitetura de 64. Tá, então a linguagem da alma do computador é assembly. Puxa, é a mais baixo nível que chega, né? Tá, bom saber. A representação disso tudo é binária, mas uma linguagem mais baixo nível possível é assembly. Tá, legal. Bom, e... O Yuri precisa aprender isso pra programar? Não. Coitado. Não precisa, Yuri. Não precisa. Esquece tudo que eu falei. Tem algum aplicativo que ensina a programar? Puxa vida, eu não sei, cara. Eu nunca procurei. Tá, eu lembro que você me mostrou um curso, acho que era do Google, Code não sei o que, pra programar, que tinha até um sistema de gamificação simples. Então, aquilo que eu te mostrei era do Code School, e eles têm um sistema de ensino interessante. Né? Você programa no próprio navegador e aquilo lá é executado. Isso era só para mostrar a gamificação, não estava querendo te mostrar necessariamente o software. Ah, tá. Mas dá para aprender programação com isso? Dá. Tá, então já é um bom começo pro senhor Yuri, né? É um bom começo, sim. Mas existe, no Code School tem... Eu não sei se tem curso grátis, deixa eu checar aqui. Tem cursos muito voltados para web e dispositivos móveis, né? Ruby, JavaScript, Language Path do iOS, Electives, nunca ouvi falar disso. GitHub tem esses cursos. Esses cursos. Eu sugiro Coursera ou alguma coisa parecida com isso. Ah, entendi. Mas tem algum problema aprender a programar pra web? Não tem problema nenhum. Só tô dizendo que essa é a abordagem deles.
Ah, então beleza. Tinha eu acho que de aplicativo, se não me engano, tá? Tem que conferir depois. Acho que tinha um do Angry Birds. Não foi você que me mostrou? Não fui eu que te mostrei. Acho que foi você que me mostrou, cara. Que era parecido com o sistema que você tá fazendo agora no mestrado. Puxa, acho que não fui eu, não. Você sabe como minha memória é, né? Eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança. O seu projeto de mestrado, o que é? É o cara largar toda aquela carga cognitiva de sentar e fazer cada linha de programação e pegar coisas da interface, arrastar e fazer a programação, não é? Isso, a intenção do IVProg, que a gente está trabalhando nele lá no IME, é você permitir que o cara aprenda a programar sem se preocupar com essa história de como é que eu faço para criar uma variável, como é que eu declaro, onde é que eu declaro essa variável, como é que eu escrevo que ela é do tipo inteiro, sabe? Tentar livrar ele dessa carga cognitiva no processo inicial. E para isso, então, a gente já dá esses blocos para ele colocando, esses blocos prontos. Não precisa ficar lembrando que tem que colocar ponto e vírgula. E a gente vai permitir que o IVProg, na verdade ele já permite que você enxergue isso numa linguagem de programação tradicional também, para poder fazer a transição da programação visual, né, o paradigma que a gente chama de programação visual, para a programação textual, que é você digitar mesmo cada palavrinha, cada letrinha, cada símbolo na linguagem de programação que você vai usar. Entendi. Basicamente é isso. E esse do Angry Birds que você está dizendo usa esses blocos, algo parecido com isso? Isso. Eu lembro que o passarinho tinha que pegar o porquinho, né, que é o básico do jogo do Angry Birds. E aí você tem um caminho para seguir para pegar o porquinho. Então você vai lá, coloca avançar, virar à esquerda, virar à direita. Eu acho que foi o Fábio que mandou isso pra gente. O que você tinha me mostrado era do robozinho, né? Sim. De acender a lâmpada. Que seguia mais ou menos essa ideia também. O robozinho acho que o foco dele era o algoritmo em si, para mostrar os conceitos abstratos de função, laços de repetição, essas coisas. Isso. Que eu, na minha opinião, achei muito foda. Era bem legal. Com certeza vou colocar o link nos posts para você que quer aprender a programar do zero, né? Ter uma ideia de como é que as coisas funcionam. Aquele exemplo do link que eu mandei para você, Romeninho, do Code Academy, pelo que eu li, é do Khan Academy. É do Khan? É. Bem legal. Parece que eles já entraram na brincadeira aí. Entendi, unindo forças. E eu encontrei também um link da Super Interessante que mostra 9 ferramentas gratuitas para você aprender a programar. Que eu vou deixar o link também no post pra quem quiser, né? No caso, o Yuri Bilisco. Então, é que essas ferramentas, elas têm que estar acompanhadas da teoria, né, também, porque senão você não vai saber o que fazer com ela. Então, o ideal, é por isso que eu estou recomendando os cursos. Ferramentas para se aprender a programar existem várias. O IVProg é uma delas, mas sem uma instrução, sem uma sequência didática, não vai servir de muita coisa, porque você vai pegar a ferramenta e não vai saber o que fazer mesmo. Eu acho que com as dicas pro Yuri, os links e tudo, eu acho que ele pode seguir o caminho de programador aí, se ele quiser. Sim, mas tenha em mente, Yuri, que programar, né, saber programar, envolve muita matemática. Estou dizendo isso porque ele é de português, eu não sei se ele gosta de matemática, mas a programação em si, a criação de algoritmos, envolve matemática abstrata. Porque, no fundo, programar é resolver problemas, né? Você modelar algum problema e construir um gerador de soluções, né? É esse o grande diferencial do computador, né, cara? Uma coisa é você sentar e resolver um problema específico. Como eu arrasto essa cadeira daqui pra fora do meu quarto? Beleza, levanto, pego, arrasto e levo pra lá. Agora, como eu arrasto todas as cadeiras, não importa qual cadeira que eu vou encontrar, na face da Terra, isso, não importa o quarto, e aí o algoritmo vai resolver esse problema, né? A matemática em si resolve os problemas dessa forma. É foda você mostrar pro aluno esse poder da matemática. Tipo, eu não tô resolvendo um probleminha só, tô resolvendo todos. Tô pegando uma classe de problemas infinitos e tô resolvendo todos, só com essa forma, só com esse algoritmo. É que a gente não tem essa noção, né? Eu lembro de ter comentado com você daquele artigo do Dijkstra que ele fala, comparar o computador com uma caixa registradora é injusto, né? É o mesmo que você querer comparar em termos de transporte um bebê com um jato supersônico. E é essa diferença de escala que é difícil a gente ter noção, né, da importância do computador. Sim, as pessoas acham que é só o cálculo, né? Beleza. Bom, eu espero que o senhor Yuri tenha ficado satisfeito com sua resposta. Beleza. Quer mandar um abraço pra ele?
Abraço! Beleza, vamos para a próxima pergunta, Romenig. Ok, senhor Romenig, vamos para a pergunta de número 5. B. Ninguém vai pegar essa piada. Não, é interna, deixa pra lá. Do Marcos Gasparetto. De Oliveira. Isso, eu não sei se é de Oliveira, mas beleza. É de Oliveira, sim, quer ver? Eu te provo, facebook.com, peraí. Não, sai fora. Tá bom, fala. Ele pergunta pra você quanto é o programa. Depende. Ele tá falando do meu? Você virou acompanhante agora? Não, depende do tempo. Nossa, Romenig, que nojo, mano, que nojo. Não, custa geralmente R$120 por hora, assim, mais ou menos. É o valor da minha mão de obra. Nossa, mão de obra. Extremamente especializada. Você tá ligado, né, que você tá levantando a bola pra eu cortar. É você e a torcida do Corinthians. Tá, mas essa pergunta dele é brincadeira. Vamos para a pergunta de verdade. Como é que o computador transforma os zeros e uns em imagem? Só pro pessoal entender mais ou menos, só os ouvintes aí. Quando ele fala de zeros e uns, ele está se referindo ao sistema de numeração binário, né? Que é como o computador funciona aí. Né? Não, a gente conhece o sistema decimal, que a gente está acostumado a contar, né? Mas ele está se referindo ao sistema binário do computador, que trabalha com zeros e uns, né? Isso, é a forma de armazenar informação que o computador tem, né? Isso, garoto. Antigamente esse 0 e 1 era representado por válvulas, né? Válvula ligada, válvula desligada. Mas como é que funciona? Uma imagem em bitmap. Então, por exemplo, né? As imagens... Bom, primeiro, as imagens podem ser gravadas com alguns formatos, né? Pode ser gravado em formato bitmap, formato SVG. A diferença, por exemplo, entre o bitmap e o SVG é que o bitmap é um mapa de pixels, o SVG é uma imagem daquelas que a gente chama de vetorizada, né? A informação dela é diferente daquela informação do SVG. A vetorizada precisa dos pontos, das coordenadas, das direções, o tipo de curva, né? E ela pode ser estendida à vontade, que você não vai perder resolução, não vai perder qualidade daquela imagem. Agora o bitmap, se você esticar, você vai perdendo, vão ficando lacunas que não são descritas naquela sequência de pixels da forma com que ela está armazenada, né? Então ela acaba ficando distorcida, falta informação, você começa a ver aquela... Acho que até o termo é esse mesmo, né? Imagem pixelada, cheia de quadrados maiores do que o monitor, Isso. Né? Bom, enfim, voltando para a pergunta do Marx, para a gente não fugir muito, o que acontece é o seguinte: você tem uma sequência de bits, zeros e uns. Um pedaço dessa sequência, uma imagem é formada por uma sequência muito grande, tá? São muitas informações. Você pega um pedaço dessa sequência, de tamanho que pode variar dependendo da arquitetura do seu computador. Você pega um pedaço dessa sequência e esse pedaço, suponha que você pegou um pedaço bacana que te dá a definição exata de um pixel. O que essa informação vai carregar? Qual o pixel que você está falando? Vai carregar a informação em relação à quantidade de vermelho, verde e azul que aquele pixel vai ter para poder dar a cor daquele pontinho. Uma coisa que eu acho que a gente não falou é o que é o pixel, né, Will? Mas tudo bem. A gente pode fazer uma introdução agora. O pixel sabe aquele... Vou voltar, né? Vou falar do seguinte. Sabe aquele pontinho preto no seu monitor? Que às vezes você acha que é uma sujeirinha, só que parece que essa sujeirinha maldita tá por dentro do vidro e você esfrega a unha assim no monitor e não sai aquele pontinho preto? Aquele pontinho é o tamanho de um pixel. E, na verdade, ele é um pixel, só que é um pixel queimado. Já era. Tá. Ele não consegue te dar informação de cor mais. Então, só deixa eu ver se eu entendi. O que é o pixel? O pixel é um plano cartesiano com vários quadradinhos. A gente pode dizer que é isso. Tá, beleza. E a sequência de bits é interpretada por um programa que te mostra essas imagens. Esse programa ele sabe como é que funciona uma sequência de bits que define uma imagem. Ela está dentro de delimitadores, né, do arquivo de imagem. Esse arquivo de imagem tem um cabeçalho que é lido para que se saiba a extensão dessa imagem, para que se saiba as dimensões, a quantidade de pixels, pode ser deduzido a partir daí. Tá, não, mas peraí. Você está me dizendo que existe um tradutor, como se fosse aquele brasileiro que trabalha para o americano no programa? Isso. E aí ele pega a informação da imagem, seja a imagem com extensão JPEG, bitmap, SVG, tanto faz, e ele que vai traduzir isso? Ele traduz essas informações dos bits para vamos chamar de mapa de pixels e dá a cor para aqueles pixels. Esse é o trabalho do tradutor dessa sequência de bits.
Saquei. Então tem alguém que trabalha ali pra traduzir tudo isso? Tem. E aí, por exemplo, um programa, sei lá, o Flash ou o Photoshop, eles que são programas que trabalham com edição de imagem. Tá. Quando eu vou exportar uma imagem, eu posso exportar em várias extensões. Isso. Em JPEG, em bitmap, em até GIF e mais outras extensões que agora não me vem à cabeça. Cada uma delas vai com um tipo de informação. Vai com a informação armazenada de alguma forma, tem um tipo de compressão, aguentam um determinado nível de complexidade da imagem. E essa informação é que vai me dizer se é SVG, se é JPEG, se é bitmap. Não. Não é bem isso, né? O que vai te dizer se é isso é a extensão do arquivo, a forma com que ele foi armazenado. Eu não sei se foi a mesma pergunta, só que foi isso que você quis dizer. Não, é porque, por exemplo, quando eu exporto a imagem GIF, essa imagem está levando uma informação. Sim, dentro dessa informação, não me fala se é GIF, JPEG ou coisa. Fala. É o cabeçalho dessa imagem. Ah, beleza. É onde você coloca o nome, número e série e tipo de extensão de arquivo. Saquei. É possível abrir uma imagem que está em JPEG como se fosse... Por exemplo, eu fazia isso aqui. Eu pegava uma imagem JPEG e apagava a extensão dela e colocava outra extensão de imagem. Você coloca tipo, sei lá... Tá, JPEG, você põe JPG. Ou eu tiro o JPG e coloco o bitmap mesmo, BMP. Acho que depende do programa que você vai usar, cara. Tem programa que é esperto e não olha para a extensão que o usuário colocou, ele olha direto para o cabeçalho do arquivo. A extensão ali que você está vendo é um recurso que o sistema operacional tem para dizer que tipo de arquivo é aquele, né? Tanto que tem gente que consegue esconder vírus dentro de imagem. Eita porra! Te manda a imagem. Veja essa foto dessa mulher aqui que eu encontrei na festa que a gente foi ontem. Mas eu falei, que saco, eu não fui em festa nenhuma. Mas é mulher? Peraí, deixa eu clicar. Já era, nego. Caraca, mano, pode passar vírus pela imagem. Que merda. É que na verdade não é uma imagem, né? Ele disfarça como se fosse uma imagem. Tá lá um ponto JPG. Você pega um ponto EZ e coloca ponto GIF. Olha, cara, que espertinho. Então tem gente que consegue fazer essa manipulação e enganar a pessoa dizendo que é uma imagem, mas é um executável. Isso acontece principalmente para usuários do Windows, tá? Porque no Linux essa execução é um pouco mais complicada. Né? Então, mas a gente fica falando também essa coisa de sequência de bits para definir imagem e tal. O Marcos falou dos zeros e uns, né? Mas afinal, o que são esses bits, né? Como é que eles estão relacionados? O bit é aquilo que a gente estava falando, é uma unidade, é a menor unidade de medida do computador ali para a memória, vamos dizer assim, para armazenamento. E tem o byte, que são 8 bits, depois aí o megabyte, terabyte, tem todas essas unidades. E no fundo o que elas estão dizendo pra gente é o tamanho da informação que pode ser armazenada ali naquele espaço. Tá, então, peraí, o bit é a menor unidade de medida do computador. A gente pode dizer isso. E o byte são 8 bits. Sim, e lembra da época da conexão de internet de escada? Só para se ter uma ideia da diferença das conexões de hoje para de antigamente. Cara, eu não sei se... É que você é novo, né? Mas se você tá perguntando isso pra mim, eu passei por isso. Não, eu passei por isso também. Eu ouvi aquele barulhinho que eu vou colocar agora. Que era um saco. Minha mãe atendeu o telefone. Não, mãe! Eu tinha o telefone aí! Que ela ouviu o barulhinho de lá de lá. Então, eu odiava esse barulhinho porque ele me entregava quando eu tava acessando a internet à noite. Eu acessava de madrugada, porque depois da meia-noite só cobrava um pulso, né, do telefone. Tinha esse esquema também. Nas sextas e sábados eu usava isso pra poder jogar um simulador de voo, que eu adorava. Claro, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu jogava muito, era o F-16 Multi-Road Fighter. Famosa IBS. E a minha conexão era de 24K. Ela não chegava a 56K. 56K era o meu modem. 56K, cara. Mas dá pra imaginar, são só 56 vezes 1024 bytes. 56 vezes 1024 vezes 8 é a quantidade de bits. E hoje a minha conexão é de 50 megabytes. Caraca, será que um dia a gente vai ter uma conexão malhação? Já existe, Will. O quê? 1 gigabyte de conexão? Já existe conexão muito mais.
Já existe conexão muito mais poderosa que essa, na verdade. Só que não no Brasil. Não, existir, provavelmente existe, mas é acessível ao povo? Eu acho que vai ser, cara, porque hoje conexão de 100 megabytes não tá tão longe de 1 giga, né? É só 1/10, aproximadamente 1/10 de giga. 1 giga tem 1024 megabytes. Porra, mano, mas 1/10 tá longe, não tá? Poxa, cara, se você pegar a velocidade que era 1 quilo para de 56K, 56 kilobytes para 1 megabyte, cara, já é mais do que... Bom, então em breve nós teremos uma conexão Mocotó. Ai, é que eu não lembro o nome de nenhuma menina bonitinha da Malhação. A gente lembra o nome dos cueca, mas não lembra o nome das meninas. É, pô. Como que é o nome? Fernanda? Ah, sei lá. A Fernanda cara. Souza fez Malhação? Tinha o Cabeção, tinha o Mocotó, tá vendo? Eu não consigo lembrar o nome de menina da Malhação. Vai se ferrar. Desviando do assunto de novo. Os zeros e uns, bits mais. e bytes e imagem. Os zeros e uns, bits e bytes. É isso aí. Acho que o Marcos entendeu, né? É, apesar da gente ter escapado um pouco do assunto, a gente acabou falando de byte, gigabyte e malhação. É assim que funciona o nosso cérebro, né, cara? É. É uma coisa de maluco. Mas... Tá. Eu espero. Acho que o Marcos está satisfeito com a sua resposta, vai. Sim. Marcos, então é uma sequência de 0 e 1 que é interpretada pelo computador. Mostra a quantidade de red, green, blue no seu pixel e o pixel fica coloridinho do jeito que você quer. E caraca, mano, você respondeu a pergunta em 3 segundos. E ficou enrolando. Ficou enrolando, tremendo, passando mal. Tá, chega. Bom, tudo bem. Então vamos para o nosso próximo bloco, Romeni. Próximo bloco. Humor, consciência. Vamos lá. Aí, Romenig, passou por todos os pepinos, todas as perguntas e ainda está inteiro, né? É, só preciso me limpar um pouco. Que nojo. Desnecessário. Agora, nessa parte do programa, você vai participar de um bate-bola, tipo Marília Gabriela. Como funciona isso aí? É tipo um jogo rápido, na sua língua, é tipo um if-else, sabe? Putz. É uma estrutura de decisão, então. Controle de fluxo. É, eu vou fazer uma pergunta, aí você tenta ser o mais sucinto e responder com pouquíssimas palavras o que você acha que é e tal. Tá. Vamos testar, vamos ver. Beleza, então vamos lá. Mac ou PC? PC. Por quê? Mac é muito caro. Verdade. Mas só por isso, porque senão teria um... Né? É bonitinho, é bonito, cara. É, eu também acho. Mas assim, custo-benefício PC. Tá bom, muito bem. Livro ou Kindle? Isso é difícil, hein? É, puxa. Você é mais novo do que eu. Eu prefiro... É, mas eu não tenho Kindle. Não, mas, bom... Eu leio no tablet, mas... Livro ou leitura em tablets? Puxa, livro, cara. Ah, é? É. Caraca, que da hora. Eu tenho alguns priminhos que não gostam do livro. Acham muito pesado. Mas é que o livro eu posso riscar, eu posso... Claro, não é uma boa prática, mas se o livro for meu, eu faço anotações na página. Tá, então vamos lá. Complete. Quem ri por último... Ri melhor, ué. É porque tem internet de 1 mega. Puta. Meu lag. Pra mim foi super engraçado. Aposto que o Bira deve estar se matando agora. Que Bira, velho? É, você não sabe, né? Mas na edição... Tá, beleza. E pra terminar, Romenig por Romenig. Eu não gosto de me definir, cara. Só isso, só? Puxa. Sou um cara inseguro, grande, que bate nas pessoas, que gosta de ruivas. É, eu sou um cara grande, inseguro, que não bate nem numa mosca. Não, as muito pessoas menos não sabem no Will. O quão grande você é. Ah, Fala a sua altura. Tenho 1,87 m, peso 94 quilos. Caraca. É, mas eu não bato nem uma mosca virtual. Né? Sou pacífico, tudo que eu falo é da boca pra fora. Só mato no CS e olhe lá.
Beleza, então. E também queria só complementar e dizer mais uma vez, eu não sou um hacker, eu tenho uma boa fluência digital, são coisas bem diferentes. Esse é o Rummenigge por Rummenigge, então? É. Caraca, beleza. A Ruiva não vai entrar na história? A Júlia vai ouvir. Beleza, então. Gente, eu falei com o Rummenigge da Silva Ribeiro. E muito obrigado por conceder essa entrevista ao Humor Consciência, Rummenigge. Bom, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado, claro, óbvio. Gosto muito de contribuir para as coisas que você faz, porque eu acredito também no seu trabalho assim, infinitamente. É um termo que eu roubei seu também, que eu não falava tanto infinitamente até conversar com você. E valeu, muito obrigado e é nóis.